Bom dia a todos, na alegria, na graça e na paz, você presente e você espalhado pelo Brasil. 1 Pedro, Vossa Senhoria tem aqui estampado à minha esquerda. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6, você presente e você espalhado pelo Brasil. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices e em destetáveis idolatrias. Versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranhar que não corrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Versículo 5. Os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Deus abençoe a todos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus a todos presentes. Amados irmãos, querida igreja, mais um domingo congregados para honrar ao Senhor. Hoje nós estamos falando de necessidades. Na aula dominical falamos da necessidade para a família. O que podemos fazer? Nesse momento nós iremos falar da necessidade da igreja. O que é que eu, enquanto um discípulo de Jesus, posso fazer para suprir as necessidades da igreja do Senhor Jesus? Então a aula foi muito bem dada e vimos como o pai e o quanto a mãe pode se dedicar para suprir a necessidade da família. E cada discípulo, o que é necessário fazer para que identifiquemos a necessidade da igreja e com isso possamos servir ao Senhor com mais qualidade. Então, continuando a leitura, tá? A gente acabou de ler a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6, e é uma leitura até difícil. Você pode se perguntar o que essa leitura tem a ver com a necessidade da igreja. Mas a partir do versículo 7 é onde nós vamos adentrar firmes para tentar entender sobre esse ponto. Então o apóstolo Pedro, ele escreve uma carta, tá, para a dispersão, a diáspora cristã. Naquele período da época que Pedro escreve, a igreja já estava espalhada pelo mundo todo. Ponto, Capadócia, Bitínia, Ásia, Galácia, são regiões onde a igreja de Cristo já estava indo. Então Pedro escreve essa carta para várias igrejas que receberiam as instruções do Senhor e principalmente falando sobre o final dos tempos. Olha que interessante, quando viria o fim das coisas. E no versículo de 1 ao 6 que nós acabamos de ler, eu vou falar rapidamente, Pedro tem dizendo que nós não vivemos mais como nós vivíamos antes. Ou seja, ele está instruindo já pessoas que eram cristãs a não viverem mais como viviam no passado, distantes de Cristo, distantes da luz de Jesus, e ele vai nos ensinar o que precisamos fazer para suprir as necessidades do corpo de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos para o versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 4, e vamos ver o que nós temos sobre esse propósito. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Então veja o quanto Pedro é didático. O fim das coisas está próximo.
Pedro escreve essa carta há quase 2000 anos. E ele já dizia que o fim das coisas está próximo. Qual é a palavra que nos evoca para esse momento de entendimento? Prudência. Você que já é cristão, tenha prudência, porque o fim das coisas pode acontecer a qualquer momento. Nós chamamos isso da iminência da volta de Cristo. Quem já estudou um pouco de escatologia lembra que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar hoje, daqui a 5 minutos, durante essa pregação. Então Pedro está lembrando, vocês viviam para o mundo, agora vocês estão na luz com Cristo. É hora de ter prudência, cuidado. O fim pode estar próximo. E para quê? Para que nós possamos intensificar as nossas orações. O quanto é importante para os discípulos de Jesus orarem ao Senhor. Inclusive, dentro do propósito que nós estamos falando hoje, quais são as necessidades da igreja? Pedro vai falar já já sobre isso, nos versículos posteriores. E ele está chamando a igreja que estava espalhada no mundo a orar, porque o fim está próximo. Pode acontecer a qualquer momento. Então é necessário que a igreja, enquanto igreja, viva em oração. Claro, individualmente, enquanto membro do corpo de Cristo, e coletivamente, quanto uma comunidade que segue os passos de Jesus. Por que não a igreja orar juntos? Daí nós temos cultos de quarta que são de oração, daí nós temos propósitos de oração. Por que não colocar nos grupos os propósitos das orações das igrejas? Afinal de contas, a igreja primitiva fazia isso, orava individualmente e coletivamente. Nada impede, a não ser nós mesmos, de fazermos tal propósito, de continuarmos orando ao Senhor. E mais uma vez o alerta, porque o dia se aproxima e nós não sabemos quando será. Então as necessidades estão presentes e precisam ser supridas. E quem pode suprir a necessidade da igreja? Somente uma pessoa, você e eu. E é claro, guiados pelo grande Espírito de Deus que habita em nós, pelo Senhor Jesus e pelo Pai. Mas precisa ter pessoas para que a igreja se movimente. Era mais ou menos isso que Pedro estava falando. Lembra? Vocês se dedicavam. O mal, trabalha muito bem pelo mal. Muito bem, diga-se de passagem. Jesus falou isso. Os filhos das trevas são mais hábeis que o filho da luz na presente geração. Então por que não o bem? Trabalhar muito bem para o bem. Pedro está chamando, olha, vocês viviam. Hamilton acabou de ler versículos de 1 a 6. No mundo, bebedices, orgias, alegrias, festas, e faziam muito bem. O mal trabalha, e trabalha muito bem. E Pedro vai chamar, igreja, está na hora de acordar, porque o dia está próximo, está na hora do bem trabalhar. O mal está aí, batendo as portas, e trabalha muito bem para o mal. Se junta, se une, enquanto o bem precisa fazer o quê? Se dividir e lutar contra si mesmo? Não. O bem precisa se esforçar para se unir, principalmente em oração, pensando em quê? Quais são as necessidades da igreja. Seguindo a leitura, versículos 8 e 9. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Eis aí Pedro. O silêncio às vezes traz grandes respostas. Eis aí Pedro falando na necessidade da igreja. Irmãos, intensidade
é um dos grandes propósitos do cristianismo. Você se mantém intenso dentro da caminhada cristã. Olha o que Pedro diz claramente. Acima de tudo, porém, esteja o amor de uns para com os outros, porque o amor, ele cobre multidões de pecados. Lembra como você vivia? Lembra como era a vida que nós favorecíamos o mal, as trevas, e eu fazia muito bem? Testemunho particular, eu trabalhava muito bem para o mal, eu era um mentiroso de carteirinha, eu era muito bem, eu fazia muito bem o mal. Não sei vocês, alguns foram criados na igreja, eu acho que talvez tivesse feito menos mal do que eu, mas eu fui muito bom fazendo o mal. Não sei vocês, mas é o que Pedro está dizendo acima de tudo, irmãos. Agora é a hora de acordar, não é a hora de dormir. O amor é intenso, o amor é real, o amor bate a porta. Jesus está batendo a porta. Quem está estudando Apocalipse sabe, eis que estou à porta e bato. O que é que eu preciso fazer? Fechar a porta para Jesus, abrir a porta para o Cristo, para o Filho de Deus, porque o amor é intenso. O amor de Deus, ele não cessa, é um amor incondicional, não vê condições. E o que é que Deus quer de nós? Que tenhamos um amor limitado. Ao quê? Às vezes nós nos limitamos. Isso já é Pedro falando há 2000 anos atrás. Há uma igreja que estava num processo de amadurecimento, e ele vai dizer o que é a igreja? O amor tem que ser intenso. Ajudar um ao outro. Porque o amor cobre multidão de pecados. E aí você fará bem o bem. E fará muito bem. Quando ama, aprende a amar quem? O seu próximo como a si mesmo. Afinal, esse é um dos resumos da lei de Moisés. Lembra que Jesus fala isso? Ame o próximo como a si mesmo. Mas por que parece que o mal ama mais o próximo do que o bem? Essa é a indagação de Pedro. Não é nem para os dias de hoje, mas será que hoje não está acontecendo isso? Às vezes parece que o bem não ama como o mal ama. Porque o mundo, gente, entenda uma coisa desde já, eu estou só explicando o que Pedro está falando do versículo de 1 a 6, o mundo, ele trabalha no modo conquista. Ele quer conquistar você de todos os jeitos e vai fazer de tudo. O mundo, as trevas, Satanás. E às vezes o bem faz o quê? Vive no modo combate. Quem já jogou videogame na vida, eu já joguei bastante, sabe que existe o modo combate. O modo combate é muito mais difícil. E parece que a igreja vive no modo mais difícil, enquanto o mundo vive no modo conquista. Quer conquistar de todos os jeitos. Chama as pessoas para ir para casa, visita, chama para beber junto. Estou mentindo? Eu vivenciei isso com a minha família. Festas e mais festas, e o mundo atrai. Enquanto a igreja faz o quê? Gente, não estou falando nem com a igreja em Peixinhos, essa era a igreja do primeiro século já. Por que você acha que na sequência, Pedro, no versículo 9, vai dizer o quê? Exerça a hospitalidade. Convida os irmãos. Eu tenho dificuldades com isso. Espero que mude. Eu preciso melhorar. Todos precisamos melhorar. Mas entenda, o mundo faz isso. O mundo atrai, o mundo conquista. O mundo chama, vem. Vem fazer parte do meu mundo que é muito agradável. E nós vivemos como? A igreja do Senhor no primeiro século vivia como? A tal ponto de Pedro ter que apelar, irmãos, está na hora de acordar porque vocês estão dormindo. Literalmente estavam dormindo. Lembra como vocês viviam no mundo? As festas, era alegria. Aí no cristianismo, cadê a alegria? Que faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito glorioso tem alegria. E o cristão só vive triste. Ô irmão, o que é que está acontecendo com você? Eu só estou falando de Pedro, não estou nem falando da igreja em Peixinhos, nem de nenhum lugar. Pedro falando, irmãos, acordem. O mundo está aí, lutando a favor do mundo, enquanto nós vivemos como? Esse é um ponto que Pedro traz, o detalhe, e é hospedar as pessoas sem murmurações. Ou por acaso alguém que é do mundo, quando lhe chama para beber, se você quebrar o copo na casa dele, ele vai, você é um louco, quebrou meu copo. Já viu isso acontecer? Nunca vi. Nas festas que eu fui com a minha família, todo mundo bebia muito, quebrava um copo, quebrava a mesa e ninguém falava nada.
Aí um cristão visita o outro, quebra uma mesa. Gente, essas coisas é alerta para os discípulos de Cristo, porque o fim das coisas está próximo. Está na hora da igreja viver no modo atração, atrair pessoas. E isso parte de quem? Parte de quem? De cada discípulo de Jesus. Se todos nós entendermos essa lição, meus irmãos, a história da igreja muda, como a história da igreja estava mudando na época de Pedro, porque os irmãos ainda estavam vivendo na carnalidade e vivendo nos prazeres do mundo e precisavam amadurecer para fugirem desse padrão, porque o mundo atrai. Eu sei disso, eu vivi muitos anos no mundo, a maioria de vocês sabem disso. O mundo é chamativo, e nós, porque nós ainda não aprendemos a chamar a irmandade para as nossas casas, porque eu ainda não aprendi, eu não sei. Algo de certo não está errado, ou melhor, algo de errado não está certo. Está faltando alguma coisa para a gente entender isso. Gente, não é uma crítica a ninguém, é o que Pedro está dizendo. E eu penso que Pedro está falando, irmãos, o que é que vocês estão... O que é que está acontecendo com a igreja? Porque quando vocês eram do mundo era tão bom. Mas e a igreja, o que é que está acontecendo? Aí vem o versículo 10. Quais são as necessidades? É agora que você vai começar. Ah, Pedro, então é assim. Versículo 10 e 11, ó. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Só esses versículos nem precisariam de explicações de tão profundos que são. Todo discípulo de Jesus, que estava já espalhado pelo mundo greco-romano que Pedro vivia, precisava ser administrador dos bens que Deus lhe deu. Eu não estou falando só da casa, mas nós vimos na aula que a casa é extremamente importante. É o primeiro grande ministério de um cristão e de uma cristã, é a sua casa. E você tem que cuidar de quê? Da sua casa. Mas também enquanto igreja, olha o que Pedro está dizendo, vocês são administradores dos bens que Deus lhe deu, dos dons que Deus lhe deu. Está na hora de despertar. Não dá mais para dormir, porque o mal bate a porta e o bem precisa acordar. A administração da igreja não é só os conselheiros, não são só os evangelistas. A administração da igreja se faz em cada um dos discípulos de Cristo. Qual é o seu dom? Pedro está dizendo, qual é o seu dom, meu querido irmão? Qual é o dom que você tem? Ah, eu não sei, Pedro. Tem dois tipos de dons aqui, de necessidades que a igreja tem, que Pedro está enumerando. Primeiro dom, são os dons espirituais. Qual é o dom espiritual que você tem? Ah, eu não sei. Como é que eu posso descobrir o dom que eu tenho? Primeira fórmula, ore a Deus. Lembra que Pedro falou no iniciozinho? Os dias estão próximos, é necessário que você aprenda a orar. Ore ao Senhor. Busque entender qual é o dom que você tem. Gente, tem pessoas aqui que são muito mais hospitaleiras do que eu. Continue perseverando nisso. Se é um dom. Mas tem dons que são circunstanciais. O dom de serviço depende da circunstância. E nós podemos praticar. A igreja pode praticar. É o que Pedro está dizendo a esses irmãos. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem aqui já ensinou a Bíblia? Já ensinou a Bíblia? Ensinou a Bíblia. Mas quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Gente, está na hora da gente despertar, acordar. Igreja,
Pedro falando para a igreja primitiva ainda. Eu vou chegar em Peixinhos. A igreja primitiva. Irmãos, opa, até ela já está falando. Quem fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Irmãos, todo discípulo de Jesus é um potencial educador da palavra. Está na hora de acordarmos. Não dá para dormir porque o mal está no modo conquista e nós vivemos no modo combate. Está na hora de todo discípulo ser um educador. Convidar pessoas para estudar e estudar com pessoas. Está na hora já. Não dá mais para viver como vivíamos no passado. É um alerta de Pedro à igreja primitiva. Quem fala, fala de acordo. E onde é que eu acho os oráculos de Deus? Está aqui, irmão. Mas como é que eu conheço o oráculo de Deus? Ou você ora e Deus lhe dá a revelação plena disso aqui, ou você precisa o quê? Estudar, irmão. E eu não estou nem fazendo um apelo para você vir nos cursos de terça, tá? Você pode estudar sozinho, porque eu comecei sozinho. Ler já é um caminho. Esse é o grande ponto, os oráculos de Deus estão presentes. Então aí, essa é a mensagem, irmãos. Eu estou ensinando isso, já tem 5 anos. Essa é a mensagem mais poderosa da humanidade. Por que que nós não usamos? Já que o mundo usa suas armas, meu irmão. Vamos tomar uma cachaçinha? Vamos fazer aquilo? Vamos fazer isso que é tão bom? Vamos sair com outras mulheres? Vamos sair com outros homens? O mundo não atrai? Não é bom? E você tem a maior mensagem do planeta Terra em suas mãos e ainda tem dificuldade de usar? Está na hora de despertar, querida igreja. Quem fala, fala de acordo com os oráculos. Quem serve, faça na força que Deus lhe dá. Tem gente aqui com certeza que é mais forte do que eu. Marlon ali, ó, o braço do homem é gigante, o meu é magrelo. Mas gente, Deus lhe dá força para servir. São dons circunstanciais. Qual é a necessidade da igreja? Como é que eu descubro a necessidade da igreja? Só tem uma forma. Eu preciso fazer o quê? Perguntar à igreja. Qual é a necessidade da igreja? Precisamos disso, disso e disso. Se a necessidade da igreja é financeira, o que é que eu faço enquanto cristão? Eu tenho que pôr a mão no bolso e investir no reino. Como eu sei que tem uns que outros que fazem e fazem muito bem feito. Qual é a necessidade da igreja? O que é que a igreja está precisando? O que é que cada irmão precisa? É alimento? O que é que a gente faz para conseguir alimento? É alimento espiritual? O que é que eu faço para conseguir alimento espiritual? Esse é o ponto. É de acordo com as circunstâncias. Tem dons espirituais e tem dons circunstanciais. Mas tudo isso é para quê? É para exaltar homens? Não. É para a glória de Deus. É para glorificar a Deus. Irmão, cada coisa que você faz, cada oração que você ora por um discípulo de Jesus, é para a glória de Deus. Quais são as necessidades que a igreja do Senhor tem? Está na hora da gente deixar de dormir. Está na hora de despertarmos. Está na hora de vivermos no modo conquista. Porque o mundo, gente, só quer conquistar. E diga-se, se você é recém-convertido, eu tenho dito para alguns desses que tenho estudado, Satanás é agora que Satanás vai pegar no seu pé. Quando você era do mundo, ele não estava nem aí para você, meu irmão. Ele não está não mesmo. Ele não quer saber de você, porque você já é dele. Se você está em cima do muro, ou se você já está lá, você acha que Satanás vai fazer alguma coisa para tentar impedir você de estar lá? Claro que não. Quando você se torna discípulo, é aí que Satanás vai pegar no seu pé. Ele vai mexer com você, irmão. Eu estou aprendendo isso há 17 anos, até hoje. Satanás mexe comigo. E você acha que não vai mexer com você? Satanás mexeu com quem? E aí eu me arrepio. Satanás mexeu com quem? Não, vamos falar, eu não costumo fazer isso. Satanás mexeu com quem? Vocês estão fracos, por favor. Mexeu com quem? Se ele mexeu com o teu mestre, com aquele que você segue, você acha que ele vai fazer o que com você? Vai deixar você caladinho? Satanás está batendo na porta. Mas entenda, Jesus também bate do outro lado. Para quem você vai abrir? Está na hora de despertar a igreja. A vigilância precisa estar ligada. O alarme não pode ficar desligado. Veja o que aconteceu aqui em Prechinhos, literalmente, quando o alarme não funcionou.
Olha o que aconteceu, perdemos coisas. Quando a gente não liga o alarme cristão, a gente perde não coisas. Sabe o que nós perdemos? Vidas. Perdemos pessoas. Satanás quer pessoas. Ele quer você. Ele me quer. Mas o que você precisa fazer? Lutar. Vigie. Igreja em Peixinhos agora para vocês. Alerta, oração. Orem com mais fervor. Se você pode, irmãos, tenta participar das coisas da igreja. Tenta, se esforça. É difícil, Madison. Eu sei que é difícil. Você acha que para mim é fácil? Que tenho que trabalhar muito. Tenho que dar atenção à minha esposa, à minha filha. Você acha que é fácil participar das coisas da igreja? Não é. A gente tem que se esforçar, gente. Eu sei que essa pregação é chata. Eu sei que é. Mas parece que a igreja não estava despertando, porque Pedro já fala isso há 2000 anos. E é sempre a mesma coisa. Está na hora da gente acordar, irmãos. Porque o mal está batendo na porta. E ele não quer coisas não, tá? Ele vem, tudo bem. O mal roubou as coisas da igreja, ok. Mas pior do que perder coisas é perder pessoas. Nós não podemos. É tão sacrificial, gente. É tão sacrificial batizar uma pessoa. Não é, Mimito? Desculpa te usar. Eu geralmente não faço isso. Mas é tão difícil batizar uma pessoa. Por que a gente não se esforça para manter um que foi batizado, já que a gente tem tanta dificuldade de batizar um? E a gente perde os irmãos. Igreja, isso é para mim. Isso é para você. Está na hora da gente acordar. Não dá para dormir mais. Porque Satanás, ele é fervoroso. Ele está ali como um leão. Pronto para lhe dominar. E ele está ao derredor batendo. Ele quer você. Vai deixar Satanás lhe vencer? Não dá. Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus e não de Satanás. É por isso, irmãos, que o nosso amor precisa ser intenso. Às vezes a gente precisa de um chacoalho. Às vezes a gente precisa de um irmão mais calmo, que dê com a leveza como Antônio. Graças a Deus, se for como eu, todo mundo como eu não presta. Tem que ter irmãos, cada um tem um dom. Tem irmãos que tem que chacoalhar a igreja porque está na hora da gente despertar. O amor da gente precisa ser intenso em todos os sentidos da vida. Seja no serviço, seja no amor para com o irmão, seja nas necessidades da igreja. Porque se o amor não for intenso, a gente vai perder vidas, vamos perder pessoas. Está mais do que na hora. Quem são os membros da igreja em Peixinhos que não estão mais entre nós? O que é que eu estou fazendo? Pouco, eu, Madison, tá? Estou fazendo pouco para resgatar os fiéis, que eram fiéis em Cristo e agora abandonaram a fé. Por que não a igreja em massa vai atrás dos perdidos? Já que a gente tem tanta dificuldade de batizar um. Esse ano foram 5 batismos, Paulo? 5 batismos. É tão difícil conquistar uma pessoa, e quando a gente conquista, o que é que a gente faz para manter ela? Igreja, está na hora de acordar, porque o dia está próximo. Todo cristão é chamado a servir. Todo discípulo, gente, o que é que eu posso fazer? Agora é você. É você que precisa dizer o que é que eu posso fazer para suprir a necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? É evangelismo? Gente, desculpa, quantas pessoas eu evangelizei esse ano? Não estou falando de mim, Madison, não, tá? Quantas pessoas cada um de vocês, eu não vou dizer por nome, mas quantas pessoas você esse ano evangelizou? Se a necessidade é crescimento numérico, eu, Madison, eu, João, Pedro, Tiago, Judas o Tadeu, não Iscariotes, tá? Preciso fazer. Está na hora de despertar a igreja. Se a necessidade é evangelismo, não espere somente pelo evangelista, ou pelos conselheiros, ou pelo outro evangelista. Está na hora de eu, como cristão, fazer o meu papel. É difícil evangelizar, gente? É. Vou dizer que é. Porque ninguém faz. Ou não? Qual é a dificuldade de chamar alguém que você conhece? Eu conheço algo tão maravilhoso. O que foi? Olha, é algo tão bom. Diga logo, homem. É uma empresa que paga dividendos, né? Não é empresa não, mas é tão maravilhoso. Eu vou falar de mim, tá? Eu também não gosto de falar de mim nas pregações, mas eu, quando levava as pessoas para uma empresa de marketing multinível, meu amigo, eu fazia os olhos da pessoa brilhar. Essa empresa maravilhosa, você compra isso e ganha aquilo. Por que os nossos olhos não estão brilhando quando a gente fala da igreja do Senhor, que pertence à maior mensagem do planeta Terra? Seu olho tem que brilhar, irmão. Está na hora de despertar, independente da tua idade ou da quantidade de anos que tu tem na fé.
Eu falo isso porque em Apocalipse você sabe o que aconteceu com Éfeso. Aquele primeiro amor, aquele calor, aquele fogo estava se perdendo. E eles perderam o quê? O que Pedro está chamando o primeiro amor. Está na hora, irmãos. Abra os olhos. Eu fazia uma listinha de pessoas para minha empresa. X, Y, H. Quantas vezes nós fizemos uma listinha de pessoas para conhecer a maior mensagem do planeta Terra? Me desculpem, eu tenho que falar. Alguém tem que agitar a igreja, gente. Tem que ser eu, infelizmente. Eu sei que eu apanho com isso, mas eu não me importo. É a realidade. Agora eu vou fazer um convite especial. Ano que vem, a gente vai ter um curso. E vai ser online. É online. Tá? Você pode fazer da sua casa, sentado, com a câmerazinha desligada. Não precisa ligar a câmera. Que é os 4 campos do discipulado que a gente vai ensinar. Como você pode evangelizar. E aí você põe em prática o que aprendeu. Vai ser online, são 12 aulas. 12 aulas online, com irmãos do mundo inteiro. Vamos ter irmão americano, irmãos venezuelanos, irmãos colombianos, irmãos equatorianos e eu. Irmãos brasileiros. A gente vai educar, a gente vai ensinar a igreja. Por favor, participem. É online, já você não precisa mais vir no prédio. Não, pelo menos no começo, depois você vem. Mas vai ser online. 4 campos do discipulado, vai lhe ensinar o que fazer. E uma das técnicas que eu falei, escreve os nomes. Mas faz hoje, gente. Se você conseguir fazer hoje, e eu sei que muitos não vão fazer, mas se você tentar fazer hoje, para um pouco, ora a Deus, hoje mesmo, escreve um nome assim, não sei, João Pedro, meu vizinho. Uma pessoa, tenta escrever uma pessoa para você evangelizar esse ano, uma pessoa. Se eu fizer isso, gente, eu vou evangelizar só uma pessoa. Quantos tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, tem umas 50 pessoas aqui. Imagina comigo, se cada um botar um nome na lista, são 50 pessoas sendo evangelizadas por ano. Mas vai ter conversão? Não sei. Aí é outra história. Mas não diga que não tentou. Bota o nome de alguém. Faz isso hoje. Tenta mesmo. Leve em consideração o que Pedro está dizendo. Sabe por quê? Porque o dia está próximo. Por fim, irmãos, e peço desculpa, mas está na hora da gente despertar, está na hora de acordar, porque o mundo está batendo a porta. Satanás todos os dias me perturba, todo dia perturba você, e não pense, Satanás vai mexer com você, seja onde for, ele vai ver a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? É aí que eu vou, meu amigo, e se você deixar, você cai. Por fim, o que estou fazendo para glorificar a Deus? Por que devo ser vigilante? Por que orar mais? Porque preciso entender que Deus me ensina a amar intensamente ao meu próximo e ao mundo para resgatá-lo das trevas. Porque devo falar mais de Cristo? Porque eu devo ensinar mais sobre o Evangelho? E a resposta é: porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que entendêssemos que precisamos suprir as necessidades da igreja, e com isso, meus amados irmãos, não vamos mais perder pessoas, mas vamos ganhá-los para juntos estarmos na eternidade. Que Deus abençoe a todos vocês.